Abril de 1912. Essa data vai ficar marcada para sempre na história da humanidade. Foi quando aconteceu o naufrágio mais famoso do mundo até hoje, o Titanic, que mais de 100 anos depois ainda continua gerando todo esse fascínio na humanidade. Fascínio esse que infelizmente levou ao fim trágico das 5 pessoas a bordo do submarino Titan, que ficou bem famoso nos últimos dias. Mas e se eu te falar que esse desastre já estava fadado a acontecer? Pois é, recentemente vários levantamentos de dados estão dando a realmente acreditar que esse desastre do submarino Titan, além de poder ser previsto, ainda estava fadado a acontecer. Essa tragédia do submarino Titan podia sim ser prevista e há vários meses atrás. E eu vou te falar nesse vídeo porque há meses atrás essa tragédia já estava anunciada. O submarino Titan acabou desaparecendo no Oceano Atlântico no dia 18 de junho. E ele estava levando 5 tripulantes para visitar os destroços do naufrágio mais famoso do mundo, o Titanic. Esses destroços estão a cerca de 140 quilômetros do Canadá e a mais de 3.800 metros de profundidade. E para você ter uma ideia do quão difícil é você chegar a 3.800 metros de profundidade no Oceano Atlântico, dá uma olhada nessa comparação. 40 metros é a distância que a maioria dos mergulhadores alcança. 270 metros é a profundidade de mergulho dos tubarões brancos. Já a 400 metros de profundidade é onde um submarino militar normalmente opera. Indo mais fundo, a 670 metros é a profundidade máxima onde há recifes de corais. Já a 966 metros de profundidade é onde a maioria das tartarugas marinhas do mundo, as famosas tartarugas de couro, conseguem mergulhar. Já quando você está em 1.200 metros de profundidade, a luz do sol não vai mais chegar lá. E se a gente descer mais um pouco a 1.800 metros de profundidade, é quando alguns predadores que habitam nesse local começam a usar essa tal bioluminescência para caçar. A 2.550 metros começa o desafio pela vida. Nesse ponto, as baleias cachalotes são uma das poucas espécies de mamíferos que conseguem nadar nessa profundidade. 2.700 metros. A lula colossal, que vive nessa profundidade, pode passar dos 14 metros. Já a 3.600 metros é a profundidade da maioria dos oceanos do nosso planeta. E indo um pouquinho mais fundo, a 3.800 metros, a gente finalmente chega nos destroços do Titanic. Uma viagem a essa profundidade e com tamanha dificuldade é muito cara. Por isso que a bordo do Titan tinha algumas pessoas singulares e milionárias do nosso planeta. E entre esses tripulantes do Titan tinha algumas figuras do mercado mundial. O diretor executivo da Ocean Gate, Stockton Rush, o piloto do submarino, o empresário paquistanês Shahzada Daud, Suleiman Daud, que é o filho do Shahzada, o bilionário e explorador britânico Hamish Harding e o ex-comandante da marinha francesa Paul Henry, o principal especialista no naufrágio do Titanic. Apesar do fim trágico que essa história acabou ocorrendo, a Ocean Gate tinha renome nesse mercado de levar pessoas normais até o fundo do oceano para visitar o Titanic. E o projeto do submarino Titan era sim reconhecido. Porém, apesar de ser uma empresa reconhecida no mercado, o que fez até o próprio James Cameron, o diretor do filme Titanic e pessoa que diversas vezes já foi visitar os destroços do navio, se pronunciar no Twitter, é que essa era uma tragédia sim anunciada. Quando ele soube que o submarino tinha perdido contato com o mundo exterior, ele falou que já sabia o que tinha acontecido. Nas próprias palavras do diretor, você não pode perder a comunicação e a navegação juntas sem um evento catastrófico extremo ou um evento catastrófico altamente energético ter acontecido. Construído de fibra de carbono e titânio, o submersível Titan não era certificado, apesar desse processo de certificação ser altamente recomendado nesse meio. Afinal, um controle de videogame ser usado na navegação de um submarino não é nada comum nesse mercado. A última tragédia envolvendo submarinos no Oceano Atlântico tinha acontecido em 1960, ou seja, já tinham se passado mais de 60 anos
anos sem nada parecido ter ocorrido. E com todo esse processo de constante evolução da tecnologia, que se o submarino Titan tivesse se aperfeiçoado ou se preocupado com a segurança, esse fim trágico não teria acontecido. E os esforços para mapear a área onde o submarino Titan se perdeu ainda não pararam, apesar de todo mundo já saber o que aconteceu. Paul Hanke, um especialista no fundo do mar, declarou ao público que já foram encontradas 5 partes do submarino, e entre essas partes estão o cone do nariz, a parte dianteira e traseira do casco de pressão. Mas diante de uma catástrofe tão singular, como que são feitas essas investigações? Os envolvidos em qualquer investigação vão tentar confirmar a teoria de uma implosão, e se for confirmado, o quando e por que isso acabou acontecendo. Um vídeo visualizado milhões de vezes na internet mostrou passo a passo de como essa implosão teria ocorrido, e a própria Marinha dos Estados Unidos informa que ela detectou sim sinais claros de uma possível implosão. Isso porque ao redor do oceano existem microfones subaquáticos, esse que a Marinha Americana usa para detectar se alguma arma nuclear ilícita está sendo testada. E esses mesmos microfones detectaram um possível som do Titan implodindo, e esse som, a partir dos próximos dias, vai ser analisado, e se for realmente linkado à implosão do Titan, vai ser possível até descobrir a hora que essa implosão aconteceu. Mas eu acho que no final, a resposta que mais intriga todo mundo é porque uma pessoa estaria disposta a gastar mais de R$1 milhão e se colocar nessa situação. Pois é, a humanidade sempre foi movida pelo desejo de explorar o desconhecido e transcender as limitações impostas pelo cotidiano. A visita aos destroços do Titanic é uma jornada em busca do extraordinário, onde as fronteiras da compreensão são cada vez mais desafiadas. Essa experiência não apenas permite ao indivíduo ampliar os seus horizontes, mas também refletir sobre a própria existência, a brevidade da vida e a importância de aproveitar cada momento. A vida é um enigma fascinante, repleto de escolhas e oportunidades. A busca pelo valor intrínseco e pela realização pessoal nos leva a caminhos singulares, esses moldados pela nossa paixão e interesses. A decisão de pagar R$1 milhão para visitar os destroços do Titanic é um exemplo desse anseio humano de explorar, compreender e vivenciar o extraordinário.